Cara, mas vamos lá. Agora, beleza. Começamos de agora, 2025 e tal. Mas você começou como lavador de carro. Em 1996. Como lavador de 96. carros. Eu era lavador e minha mãe era faxineira nessa mesma loja. Ela que arrumou o trampo pra você? Não, eu arrumei pra ela. Você que arrumou pra ela? Eu comecei a trabalhar na loja de carros e no começo eu fazia faxina. Eu limpava o chão. Você fazia tudo? Tudo, aquele faz tudo. Aí, pô, vou contratar uma pessoa pra faxina. Falei, pô, tem minha mãe. E aí minha mãe foi trabalhar nessa loja como faxineira. Né? Onde era? Conselheiro Carrão. Ah, aqui no do lado. Conselho do Carrão. Isso aí. Mas vamos andando por aqui então. Vamos falando no momento dos carros. Pô, cara, eu quero me divertir aqui, bicho. Pô. Ó, esse aqui é o sobrinho do Titio, ó. Sobrinho do Titio. Tudo bem? Trabalha aqui porque é meu sobrinho. E aí? E aí acontece, comecei a trabalhar nessa loja e aí eu trabalhei lá de lavador por 2, 3 anos, depois eu passei para motorista e depois eu passei para vendedor. Aí quando eu passei para vendedor que eu falei, pô, eu comecei a comprar e vender carro pro meu patrão. Falei, pô, posso fazer isso para mim, por que eu vou ficar fazendo isso aqui a vida inteira pros outros? E aí eu estipulei uma meta, juntar uma grana para poder pedir as contas e trabalhar por conta. Então isso aí demorou, de quando eu entrei até eu juntar meus 100 mil reais que eu falo, demorou 11 anos. Então, cara, eu fiquei 11 anos sem fazer nada na vida. Eu só trabalhava, fazia bico de garçom aos finais de semana. Você fazia bico de garçom? Que a loja Onde? Então, a loja que eu trabalhava era Conselheiro Carrão. Tinha um buffet chamado Buffet Solar. Parede com parede com a loja. Então eu saía da loja de carros, eu ia trabalhar nesse buffet aos finais de semana e minha mãe também. Minha mãe ia fazer bolo. Minha mãe é boa na Boleira. cozinha. E aí a gente ia trabalhar aos finais de semana, eu fazia bico de garçom, minha mãe na cozinha. E aí o que eu fazia? Eu juntava só dinheiro, juntava grana. Então eu demorei 11 anos dos meus 16 aos meus 27 anos, eu não fiz nada, eu só juntei dinheiro. Nada, você fala o quê? Não saía pra comer uma pizza, me privava de tudo. Mesmo? Tudo. Primeira vez que fui pra balada eu tinha 27 anos. Não bebia, não fazia nada. Você conheceu a Paloma quando? Conheci a Paloma em 2008. Assim... E você abriu a loja em? 2008. Que sorte da Paloma também. Não, eu conheci a Paloma em 2007, novembro de 2007. Caramba, novembro de 2007. Então, mas por que eu conheci a Paloma? Como é que foi o negócio? Eu trabalhei nessa loja 11 anos. Então você pensa, eu chegava na loja 8 horas da manhã, saía 7 horas da noite. Pô, você não fazia o 5x2? Não, que 5 8 horas por... Isso aí não existe. 8 horas por Isso dia? não existe. Hoje você trabalha 8 horas por dia? Eu trabalho muito mais. Então assim, eu trabalho 24 horas. Então eu chegava 8 horas e saía às 7. Então peraí, vamos lá, só para o pessoal entender. Você, quanto funcionário, você ralou pra caramba, economizou pra caramba, trabalhava, como você falou, às vezes 12 horas por dia ali. Muito, direto. E provavelmente depois ia para o final de semana, ia para as feiras. Depois que eu comecei a dirigir, ficar mais velho, eu ia pra feira do AMB. Ia pra feira do AMB. Trabalhava de segunda a segunda. Não existe mais essa feira, Acho né? que tem. Será que tem? Eu nunca mais fui lá, mas deve ter. Não, Foi tem, é muito grande. nessa feira, é muito cara. grande lá, deve existir isso. Sim. Mas, cara, você se privou, como você falou, até tipo uma pizza, era, uma balada. Era nível hard, assim. Hard? Hard, assim. Quando eu era lavador, motorista, era o nível hard do seguinte. Cara, vou almoçar, eu comprava, lembra do gibi? Aquele gibizinho? Sim. Aquele doce, Sim, doce bem sim. doce. Eu ia almoçar, eu comprava o gibi, comia o gibi e bebia água, porque estufava aquilo lá. Então, ao ponto de não querer almoçar pra juntar dinheiro. Saquei, cara. E aí depois eu fui melhorando, e aí depois chegou uma hora que, até almoçava, mas eu sempre, cara, não vou fazer nada, vou... Espartano. Tipo assim, focado, mas no começo, onde eu queria chegar, eu só queria ficar velho e ter dinheiro. Cara, se eu começar a juntar agora com 16, quando eu tiver 70 eu vou ter X. Pra quando não puder trabalhar, eu tenho minha aposentadoria. Como eu vim ali. de uma infância muito difícil, eu tinha medo de voltar porque eu passar fome. Sim. Então eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Quando eu passei para motorista, eu continuei igual. Quando eu passei para vendedor, que é aí que me deu o estalo, eu falei, eu não preciso ficar juntando aqui, eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim. E detalhe, cara, você não fez faculdade. Não, eu ganhei uma bolsa de estudo, eu me formei em Direito. Você se formou em Direito? Formei. Mas foi assim, Isso nessa época do Espartano? Do Espartano. Pra você ter uma ideia, eu saía da loja que eu trabalhava, se eu não me engano era 19h30. E eu entrava na faculdade 7 horas. Você chegava sempre atrasado? Todo dia atrasado. Mas se formou em Direito? Me formei em Direito. Isso ajuda você hoje? É assim, eu não uso pra mas você profissão. usa pra você. Mas eu acredito que sim, cara, abre sua mente, você acaba sendo uma pessoa mais esclarecida. Isso aí não tem como negar.
Até por conta de contratos e... Sim. Você... Essa parte não, viu? Essa parte... Não? Isso aí eu sou bem ruim mesmo. Quando eu juntei meus 100 mil reais, isso foi um negócio muito... Eu fui muito inteligente, cara, e corajoso. Por quê? Eu tinha 27 anos, para 28. Aí quando eu juntei os 100 mil reais, eu tava num emprego bom, e eu podia comprar uma BMW do ano ali, uma BMW 320 do ano. E eu ia, imagina eu com um emprego bom, 28 anos, sair da pobreza, BMW praticamente zero, tava resolvido na minha vida ali. Eu não precisava fazer nada. O que eu optei? Pedir as contas do trabalho e comprar 4 carros. Eu comprei um Palio, um Gol, um Fox e uma Meriva. Comprei esses 4 carros. Meriva? Uma Meriva. Comprei uma Meriva. Da época era o que tinha. Comprei, eu morava numa casa, numa rua sem saída, e eu tirava foto lá, e anunciava. E comecei a... Peraí, você botou os carros aonde? Cara, eu deixava na casa de amigos. Ele, na casa de amigos, deixa cara. Aqui, eram 4 carros. Tirava foto e já colocava o quê? Na internet? Internet, anunciava. Ia na feira do AMB de domingo. E aí você começou a girar? Aí comecei a girar. Deu 6 meses, apareceu um ponto lá pequenininho, cabiam 9 carros, baratinho. Eu aluguei e montei a TK. No carrão? No carrão. Montei a TK. Em 2008. E qual foi o ponto da virada de você ir para carros luxo, super luxo? Cara, na verdade sim. Eu quando eu trabalhei de lavador, motorista e vendedor, era uma loja no padrão da minha. Era uma loja de carros de luxo. Então eu aprendi a mexer com isso. Peraí, quando você tava com aqueles carros... Quando eu comecei, nacionais quando eu ali... entrei para trabalhar numa loja de carros, era uma loja de carros de luxo. Então eu aprendi a mexer numa loja de carros de luxo. Quando eu fui trabalhar por conta, eu fui pro popular. Onde dava o seu dinheiro. Onde dava, exatamente. Então você já trabalhava com carro de luxo? Eu manjava muito mais de carro de luxo do que popular. Saquei. Aliás, popular eu não manjava nada, eu manjava carro de luxo. Aí o que acontece? Aí eu comecei a comprar e vender carro de popular. O meu capital foi aumentando e aí chegou o Bradesco, o gerente do Bradesco, e me ofereceu um crédito. Um crédito, uma conta garantida. E eu peguei essa conta garantida. E aí foi quando eu comecei a comprar os carros importados. Foi o carro de luxo. Então, peraí, você comprou com grana do banco? Também. Eu falo isso aí, já falei de vários lugares. Caraca. É assim, eu tinha um capital ali já tinha uns 600 mil reais de capital. Na época era mais dinheiro. E eu peguei, tipo assim, do banco, assim, eu tinha uma conta do banco de 300 mil. Lá, 300 mil que eu podia usar e devolver. Chama conta garantida, do Bradesco. Conta garantida. E eu usava. E aí eu comecei pro importadinho ali, aquele importado mais baratinho. Mas eu comecei pro importado. Ou seja, você usava quando você precisava completar o capital que você tinha. Mas sempre precisava. Sempre precisava. E aí você conseguiu O que é o legal da conta garantida pra mim? Só pra você entender. Como é que funciona a conta garantida? O banco colocou lá, 100 mil reais. Você tem 100 mil reais pra usar a 2%. Mas ele hoje, vamos falar em dinheiro de hoje. A conta garantida não é aquela que o cara te cobra tipo 10% ao mês? Não, é assim, ó. Conta garantida, eles colocam um limite para você e você vai pagar por dia. Se você usar 5 dias, você vai pagar 5 dias. Perfeito. Se você, até 30 dias, aí em 30 dias renova. Então o que eu fazia? 2% que eu tenho aqui, a conta garantida que eu vou usar. Pode ficar à vontade, viu, Diegão? Aqui nós estamos de boa, aqui, tranquila, que vida que segue. E aí, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Beleza? Aí o que eu fazia? Eu comprava um carro, 100 mil. 100 mil. Quanto mais rápido eu vendesse esse carro, eu tinha mais sucesso. Então eu comprei o carro por 100 mil, vendi o carro por 115 mil. Eu pagava 1.000 e pouco pro banco de juros. Porque era um prorata, como você falou, de 2%, Isso então aí. era um prorata, era o 2% dividido por dia. Não, é só o que eu... Por dia, dava, exatamente. tipo, Isso. sei lá, dava 0,2. Isso, então assim, se eu demorasse os 30 dias para usar... Aí era os 2%. 2% Senão, mais era... IOF. Mais IOF. Dava um pouco mais de 2%. Como eu sempre vendi... O que eu falei? Cara, eu vou comprar esse carro, é barato, já vou anunciar barato, que eu ganhei 5 mil. Eu vou pagar 1.000 pro banco, vai sobrar 4. Então era essa conta que eu fazia. Eu usava aquele dinheiro, não usava aquele dinheiro para pagar minhas contas pessoais. Não, era para giro, capital de giro. Apareceu a oportunidade aqui. Vendia, já devolvia pro banco. Já cobria, mas eu sabia que eu tinha aquele dinheiro. Pô, esse dinheiro aqui não é meu, mas eu posso usar e eu vou pagar um... Então é como se eu pagasse um pedalzinho pro banco. Ele tá te ajudando, então, seu sócio. Meu sócio. Então assim... Sócio de capital. Isso aí, me ajudou. Então, às vezes eu comprava um carro aqui, 100 mil. Aí vendi um outro carro meu, vendeu com o meu dinheiro, eu já cobri o banco. Falei, vou cobrir aqui, já cubro lá. Mesmo que eu usei o dinheiro do banco, já devolvi o dinheiro, não devo nada. Então eu sempre usei isso, eu usei por muitos anos, cara. Eu parei de usar isso aí em 2020. Até 2020 eu usava, cara.
assim, 2020, 2021 eu usava. Você acha que você não precisa mais de o que hoje, eu não, porra, é que eu não queria falar de ficar de valor, porque você sabe que o mundo é meio complicado, mas hoje você usa só capital próprio. O que acontece? Eu fui crescendo, meu capital foi crescendo e eu, tipo, continuei usando. Chegou até o momento que eu falei, cara, eu preciso me organizar. Porque se eu tinha um capital X, eu usava. Hoje eu tenho aqui 10 vezes mais que eu tinha, como é que eu estou usando? Preciso me organizar. E eu me organizei para não usar. Mas às vezes aparece a oportunidade, você fala, não, tem que pegar. Vou pegar. E aí, vambora. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.